O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 7 de agosto de 2025, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos nos tornar pessoas prósperas. Pessoas prósperas são pessoas que geram o quê? Oportunidades. E as oportunidades vão espalhando a riqueza gradualmente. Essa é a verdadeira distribuição da riqueza, por meio da criação de oportunidades. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, hoje, dia 7, e dia 7 é o dia em que nós vamos para o estudo deste livro aqui, ó. Twice Born, Renascido, que conta a história do mestre Ryuho Okawa. E essa série que eu venho fazendo aqui, ela trata de religião, trata de um líder religioso e trata de como contar a história, assim, de como se construiu, contar a história da construção desse ícone religioso. Não se trata de proselitismo, sim de jornalismo. Jornalismo o que é? Contar histórias, é o que dizia o grande Goulart de Andrade. E estou contando a história do mestre Ryuho Okawa, mostrando como ele se torna um líder espiritual. Isso é bom para quem não conhece a religião Rap Science, como para quem conhece, que muita gente não tem a menor noção de como surgiu. Você fala que é do Japão, ou da China, ou da Coreia do Sul, o pessoal fica na dúvida. Então, vamos lá. E a gente vai conversando na sequência do texto. Hoje, nos templos da Rap Science de todo mundo, se comemora o dia da grande vitória. Por que o dia 7? Me pergunta Miriam Big Pig. Porque o mestre Ryuho Okawa nasceu no dia 7 do mês de julho de 1956 na província de Tokushima, no Japão, o qual eu vou apresentar a cada dia 7 através de um estudo do livro Twice Born, Renascido. No livro Twice Born, o mestre Ryuho Okawa, seu autor, faz o seguinte relato. Admito que aprender lições de autoaprimoramento é muito complicado, pois não é fácil dar um passo atrás e olhar para si mesmo de maneira objetiva. Você só conseguirá perceber que caiu no mesmo padrão de erro se observar de uma perspectiva diferente. Se você se observar de uma perspectiva diferente. Ou seja, você tem que se tornar um espectador das suas ações. E vou mais além, e ser um crítico feroz de si mesmo. Não para se autoflagelar, mas para, em um cenário símile, tomar uma decisão diferente. E aqui é um ponto importante, que às vezes é muito difícil a pessoa olhar para si mesmo e reconhecer os próprios erros. Mas muita gente vai atrás de
terceiros, tudo, ficar magoado e tal. A pessoa tem que ter um senso de autocrítica. Isso é o terceiro pilar da filosofia Rap Science, que é a reflexão. A pessoa precisa ter uma autocrítica, ser feroz, porque ela sabe por que ela tomou tal decisão e ela precisa aprender a tomar decisões corretas. E só ela, com base numa decisão errada, pode tomar uma decisão correta em situação parecida. Como eu falei. Não é um ato de se autoflagelar, mas muitas vezes a pessoa repete o mesmo padrão de erro. Aquela história da mulher, você pode ver, a gente chama de mulher para-raio, que só sai com traste. Não sei se todo mundo conhece uma para-raio. Arranjei um namorado novo. Você vai ver, o cara é uma tranqueira, igual ou pior do que o antecessor. Aí arranja outro. E é o mesmo, não sai, sabe? Isso daí é um inferno cíclico. A pessoa... Isso, aí que nasce o conceito de inferno. A pessoa não sai daquele moto contínuo e fica repetindo sempre o mesmo erro. Por isso a pessoa precisa se observar e precisa tomar decisões corretas. Não vou, a moça fala, o cara dá uma chaveca, joga um chaveco na orelha dela, fala, não vamos sair, porque eu já sei onde vai dar. Vai acabar no motel como sempre. E no fim eu vou ter que pagar a conta do motel, porque o cara, por uma incrível razão, ele levou a carteira, levou o documento, mas esqueceu o dinheiro. Mas vamos seguir. Como veremos mais à frente, essa questão de tomar decisões, mudar o foco, ou seja, mudar o ponto de vista de tomar uma decisão, veremos isso mais à frente. Ademais, o mestre Okawa diz que se você quer alcançar um ideal, em particular nesta vida, precisa juntar todas as suas forças e concentrá-las numa nova direção. Acabei de falar. Não há sucesso sem novos desenvolvimentos ou sem inovação, ou seja, aquela coisa de se reinventar. Mas como que eu faço isso, Matheus? Vamos lá. Sendo que suas descobertas podem ser aprofundadas em dois estágios. O primeiro é quando você descobre a real condição de sua existência. Isso eu já falei em outros programas da série. Ou seja, você consegue regressar ao ponto zero. Até o pessoal fala muito, gosta do termo revolução. O que é revolução? Revolução é andar em círculo. Revolução é sair do ponto zero e voltar para o ponto zero. Só que aí a ideia é de que você comece uma nova jornada e não repita os mesmos erros. Ok? E o segundo é a descoberta de uma visão completamente nova. É captar dicas nas palavras das outras pessoas. Atenção aqui. Ele não está dizendo para ir na conversa dos outros. Quando ele fala palavras, ouça comunicação em geral, o que engloba as ações das pessoas. Ou seja, é uma informação que se recebe de forma subliminar. Pois, a vez em que o emanador passa a informação errada e a vez em que o receptador, por algum lapso cognitivo, interpreta a informação de forma equivocada. É aí que está o pulo do gato, o segredo do sucesso. Como falava o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Eu vou dar um exemplo disso que eu vivi quando monge da Rap Science. Quando eu assumi o templo da Rap Science em Santos, o templo ficava na rua Júlio Conceição, num prédio. Foi uma obra que fizeram lá, lindo, lindo. O templo era a coisa mais linda do mundo. Era tudo de vidro, não sei o que. O problema é que as contas chegavam. É que negócio. Começou a ter um desequilíbrio no superávit primário. Ou seja, a gente começou a sair mais do que entrava. Ou seja, houve um desequilíbrio. Não teria como tocar o templo daquela forma. E aí nós precisamos trocar de templo para um templo menor, onde as contas estariam de acordo com a receita da religião. O pessoal pensa muito em questão de religião. Religião não paga isso, não paga impostos. Realmente tem impostos de que a religião é isenta. Mas tem coisa, no fim das contas, tem que pagar do mesmo jeito. Você tem conta para pagar, tem que comprar as coisas, tem a manutenção
estabelecimento religioso continua chegando do mesmo jeito. E aí, um dia eu estava lá encaixotando as coisas, tudo, bateu uma pessoa na porta. Oh, seu moço, a livraria vai mudar de... Vai mudar para onde? Livraria? É que não vende livro, porque o pessoal... Vende livro, porque o pessoal botava, quando montaram a coisa, botaram todos os livros na frente. Então o pessoal que passava na rua lia Rap Science e via aquele monte de livro. E brasileiro, a gente sabe, brasileiro tem um certo problema com literatura. O brasileiro gosta de um monte de idiotice. De futebol, de carnaval, de samba, tudo quanto é besteira. Menos do que interessa, que é ler, que é nutrir a mente de conhecimento. A pessoa não sabe por que esse país não vai para frente. E aí que eu percebi, falei, puta que eu pariu, meu. O pessoal estava achando que isso aqui era livraria. Eu falei, não, isso aqui é uma religião japonesa. Ah, não sabia. Para onde vocês vão? É que nós estamos mudando. Eu falei, não dá para te explicar agora. Eu estava arrumando as coisas. Eu falei, pô, se eu tivesse essa informação antes, a gente não tinha saído de lá. Por que eu fazia? Tirava os livros e botava lá uma placa gigante dizendo religião japonesa. E resolvia o problema. Colocava vídeo com palestra, tudo. Dava um enfoque, me comunicava da forma correta, ou seja, a informação estava sendo passada da forma errada e recebendo da forma certa. Por quê? Porque mostrava o estabelecimento com um nome que ninguém, em inglês, que ninguém sabia o que era, mostrando um monte de livro. Um monte de livro, a pessoa livraria. Ou seja, faltou essa informação. Se tivesse chegado, por isso que eu falei. Quem não se comunica, eu falei, não, o Chacria fala, quem não se comunica se estrumbica. Ou seja, nós precisamos, esse é o segredo do sucesso, acertar a comunicação. Mas vamos lá. E aí que a gente volta para o caso inicial. Tudo se resolve em 2 atos. Primeiro, detectar um imbróglio. Ou seja, a raiz do problema, fazer a revolução. Segundo, e com base em uma experiência pretérita, tomar a decisão certa. Ou seja, parar de tomar as decisões erradas, começar a se comunicar da forma certa. Forma certa, claro. Muitas vezes o receptador ele tem problema para entender. Quantas vezes a gente fala as coisas para a pessoa? Você já deve ter passado por isso. Você fala uma coisa e o cara entende outra. Tem até aquela frase ridícula, não, para bom entendedor, minha palavra basta. Tudo bem, eu falo semi. E aí? Prefixo semi. Semi o quê? Seminovo, semivelho, cemitério. E aí? Troca o E, o som é o mesmo, de S e de C. O cara vai saber se é semi de cemitério ou semi de seminovo? Tá vendo esse negócio? Minha palavra mesmo? Olha, não vá na conversa dessa gente. Vamos a um exemplo. O mestre Okawa fez o seguinte relato. Esse assunto me faz lembrar uma experiência de minha infância. Um dia eu brincava numa ribanceira perto de casa. Era fácil descer por ela, mas sair era complicado. Apesar de ter só 2 metros de profundidade, a ribanceira me parecia mais profunda. Desci com cautela e cheguei ao fundo, e então descobri que não conseguia sair dela. Então fiquei atordoado, sem saber o que fazer, e o sol começou a se pôr. E gritei chamando um passante. Pedi que chamasse minha mãe. Ela veio e ainda me lembro que se inclinou na ribanceira, agarrou minha mão e me puxou com facilidade. Ademais, ninguém alcança grandes coisas na vida sem coragem. Quando digo coragem, não me refiro a ser irresponsável e imprudente. Coragem aqui significa um fluxo de energia que uma pessoa comum dedica a uma operação capaz de mudar a sua vida. Às vezes, a pessoa precisa ter a coragem de ser humilde, saber quando precisa dos outros. Nós vamos voltar para esse assunto mais para frente, mas é importante saber isso. A coragem não é ser irresponsável e imprudente. Isso aí é burrice. Coragem é saber para onde você vai, como você vai tomar a coragem de ir. Uma vez teve uma conversa entre o Silvio Santos e o Roberto Carlos, eu lembro que o Silvio Santos tinha um programa chamado, acho que é Quem Tem Medo da Verdade, o Roberto Carlos participou, fazia um julgamento do cara, tudo. E no final tinha uma conversa entre ele e o Roberto Carlos falou, olha, ser corajoso
É saber o que você está fazendo, se você é imprudente. A pessoa que não sabe do que faz e sai em frente é imprudente. Então você tem que conhecer o desafio, se preparar para enfrentá-lo e empreender energia na busca do sucesso, na conquista da verdade. Mas vamos seguir mais um pouco aqui, porque eu quero chegar no ponto que é interessante. Cerca de um ano mais tarde, ainda é o relato do mestre Okawa, cerca de um ano mais tarde, quando tinha 8 anos, estava no morro e de repente escorreguei, deslizei e caí numa vala de concreto muito íngreme que corria ao pé do morro. Fiquei tentando sair, achar um jeito de sair daquela vala escura e inclinada, mas não conseguia. E pensei em chamar de novo minha mãe, mas eu estava longe demais da minha casa. Sim, imaginei minha mãe chegando e estendendo a mão, mas eu estava decidido a sair sozinho de alguma maneira. Lembro que usei os cotovelos para ir subindo pouco a pouco, no escuro. Senti a textura do musgo e da umidade. Senti um grande alívio quando pude colocar minha cabeça para fora da vala. Meus braços pareciam se mover por conta própria, como se fosse de outra pessoa. Naquele momento compreendi que não deveria esperar sempre a ajuda de outra pessoa, que deveria sempre fazer o máximo possível dentro das minhas capacidades, pois ser independente não significa levar uma vida confortável. A verdadeira independência implica aceitar responsabilidades e não fugir delas e manter-se firme até o fim. E aqui é um ponto. Ter coragem. O mestre Okawa, o que ele começou a descobrir aos 8 anos? Ele começou a virar homem. Isso é virar homem. Ser homem, por favor, virar homem tem que ser coerente. Ser homem é ser coerente. Ser moleque é ser incoerente. O homem pode ter momentos de incoerência, pode coitar num bar, bebendo, brincando. Ele pode ser incoerente, mas dentro de uma lógica. Senão fica que nem tem um capítulo dos Simpsons que o Bart vai entrar numa guerra de robôs e ele não consegue montar um robô e o Homer vai lá e tenta montar. E o que o Homer faz? Ele entra dentro do robô e começa a ele manipular. Então ele dá um controle remoto pro Bart, o Bart fica achando que é ele, e ele entra e vai manipular. Ele vai para a luta de robô, começa a vencer até se rachar todo. O último robô acaba com ele. E aí quando o último pequeno robô poderoso liquida, o Homer sai quebrado lá, rasgado, sangrando o Bart. Pô, pai, isso é demais, meu. Você é o maior pai do mundo, cara. Que pai faz isso? Põe a sua vida em risco, mesmo tendo 3 filhos para criar. Que pai coloca a vida em risco tendo 3 filhos para criar. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E como eu falei aqui, só quero voltar à questão da coragem. Coragem é isso. O mestre Okawa falou: naquele momento compreendi que não deveria esperar sempre a ajuda dos outros. Não quer dizer que não vai precisar nunca. Que deveria sempre fazer o máximo possível dentro das minhas capacidades. Ou seja, às vezes ter coragem de reconhecer, falar, eu não tenho capacidade para isso. Vou chamar alguém que o saiba. E às vezes, falar, pô, por que eu vou chamar minha mãe? Eu que me meti nisso daqui. Não, eu vou sair sozinho. Ou seja, coragem, como disse o mestre Okawa, como disse Roberto Carlos, coragem é ir enfrentar o perigo, conhecendo o perigo, enfrentar o desconhecido, buscando antes de entrar no perigo, antes de se embrenhar ante aquilo que é desconhecido, procurar ter o mínimo de informação para não quebrar a cara, não ser imprudente. Isso é coragem. Não confunda prudência com inteligência. Ou seja, vou conhecer o perigo, vou saber o que é que eu estou enfrentando e se eu tenho condição de enfrentar esse perigo. Não ficando aqui nem naquele filme lá do... Qual que é aquele filme do Red Finger lá, que o moleque chega para ele, é aquele que vai um milionário que vai para a faculdade, e no seu moleque invoca com ele, não sei o quê.
Você quer brigar comigo? Falar, eu quero. Tudo bem. Quem briga por mim é ele. Depois o segurança. O segurança no filme era aquele que fazia o Polly no Rock, o irmão da Adrian. O Polly é aquele que fazia o segurança. Aí falou, você vai brigar comigo? Você briga com ele. Eu pago pra ele brigar por mim. O moleque foi lá esperto, achou que ia bater no cara. Não, pegou o segurança do cara. É isso, gente. É isso. Não confunda coragem com imprudência. Vou enfrentar o perigo, conhecendo o perigo. Vou me embrenhar no desconhecido, o tornando conhecido. E por aqui eu encerro o programa de hoje. Então vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, porque é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, aqui o meu livro aqui, A Máquina da Verdade, ó. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar pra molecada, que você não vai se arrepender, gente. E a molecada vai adorar, hein? Eu falei que o brasileiro tem problema com leitura. Quando eu escrevi esse livro aqui, esse é um livro infanto-juvenil, eu tinha acabado de ler uma matéria no jornal, aí, hoje do consórcio, não vou dar o nome, falando da... Até eu citei aqui, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Falando daquela editora Vagalume, que fazia uns livros sobre molecada, tudo. Eu falei, pô, vou escrever um livro para Vagalume. Quando eu terminei o livro, descobri que a Vagalume tinha fechado as portas. Aí eu fiquei, porra, meu. Aí eu tentei lançar esse livro aqui por vias normais. Eu levo nas editoras, é tudo esquema de pirâmide. Aí eu fui pelo clube de autores, que facilitou bem a vida, que eu lanço o livro do jeito que eu quero, porque eu cheguei na editora, o cara quer dar esse livro para uma psicóloga ali para fazer mudança. Eu falei, porra, o livro é dela, é meu. Ah, não, que às vezes você falou um negócio aqui que pode ser mal interpretado. Não, peraí. O livro é dela, é meu. Vai ser mal interpretado? Assim, é isso que eu falei. Acontece. Isso é uma obra literária, não é uma obra panfletária. E aí, lancei, o livro está tendo uma boa margem de vendas, ou seja, vão ter em breve, teremos uma geração aí de pessoas que gostam de ler. Aí poderia ter salvo, se tivesse lançado esse livro antes, tinha salvado também Rap Science, o templo lá de Santos, que aí ia ter gente que gostava de ler, ia passar lá para a livraria, vou entrar. Aí me encontrava, Matheus, o que você está fazendo aqui? Eu sou um monge, aqui é religião, vou ficar por aqui mesmo. Bem, na sequência tem o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester, para adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo. Só mais uma coisa, até o final do ano eu vou lançar mais um livro meu, um novo livro, que é um livro de ficção científica, com muito misticismo, muita ufologia, vocês vão se divertir, gente. Fiquem no aguardo, é que logo eu estarei anunciando aqui. Bem, na sequência, a arrecadação de fundos por via direta, que é o Apoia-se do meu blog Mochileiro Místico, o Pix, onde você já pode contribuir diretamente para cá, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, se os nossos seguidores estrangeiros, que eu descobri hoje. Estamos sendo assistidos em Nova York, hein, gente? Manda os dólares para cá, gente, para ajudar o Cuesta. E lembrando, se você que gosta de ler, se você contribuindo aqui, você vai me ajudar na divulgação do meu próximo livro, né? Que eu vou tentar divulgá-lo no X, eu não quero mais usar Facebook, eu quero usar o X, porque o Facebook está muito chato. E o dinheiro que for chegando por doação, que uma parte vai para o Cuesta, para a manutenção do Cuesta, e o outro está sendo guardado para o lançamento do meu livro, hein, gente? Ok? Então, vocês estão ajudando, contribuindo com o futuro do Brasil. Aí tem o PayPal, como já disse para os nossos seguidores do estrangeiro, falando de Nova York, hein, gente? Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador para as próximas manifestações. O meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, com letras de Matheus. E aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem, por enquanto, o link do grupo do Cuesta no Facebook. Aí temos o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp.
Eu recomendo, entre no WhatsApp, porque no WhatsApp vocês têm informação em primeira mão, cara, em tempo real. Primeira mão antes de todo mundo. E aí, ao término, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Tem gente perguntando o que são os acólitos. Os acólitos são os meus seguidores. Tem um porquê. Assistam a série. Tem o acólito, que é o acólito mesmo. Você pode ver no dicionário. E tem a influência, a inspiração, que é um capítulo da série Havaí 5.0. Bem, próximo evento. Atenção, Denilson, próximo evento. Quem é Ryu Okawa? Ter interesse. No domingo, dia 7 de setembro, olha, dia 7 de setembro de 2025, às 7h07 da manhã, no domingo, hein? Depois a gente se encontra no culto do templo Shoshinkan. Domingo, dia 7 de setembro de 2025, às 7h07 da manhã. Quem é Ryu Okawa? Ter interesse. Bem, gente, dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!